seja muito bem-vindo ao Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar, se informar e ter toda a curiosidade sobre toda a informação sobre atividade física, qualidade de vida e saúde. Eu sou Renato Pelaquim, host aqui do nosso Pode Treinar, e o nosso papo hoje foi relacionado a como o coração se comporta após um período de exercícios depois de um evento como um infarto. Falamos sobre isso no nosso Papo de Coração, live que acontece diariamente, próximo ao meio-dia, no meu Instagram, Renato Pelaquim. Se você não me segue, já me segue por lá. Grande abraço, fica com o papo de hoje. Nosso papo hoje, então, falando sobre as principais adaptações que a gente tem quando a gente faz algum tipo de atividade física, isso principalmente quando a gente retoma ali, quando a gente vê os alunos fazendo atividade física após um evento cardíaco, tá? Então, por exemplo, a pessoa acabou de infartar. A gente já vê que a pessoa, quando ela infarta, normalmente ela não infartou à toa. Na maioria dos casos, o mais mau estilo de vida, né? Então, de repente, a pessoa ali não tem uma alimentação tão legal, ela ter, às vezes, alguns fatores como estresse, né, presente. Então, o perfil de quem infarta tem ali um componente de ansiedade, noites mal dormidas, muito presente, muito recorrente. Outro ponto também, além da alimentação, geralmente está associado a uma inatividade física. Você percebe que todos são fatores contrários ao que a gente prega quando a gente vai mudar o estilo de vida da pessoa. A abordagem de mudança de estilo de vida é justamente o quê? A gente buscar alimentos que sejam mais equilibrados do ponto de vista nutricional, de macro e micronutrientes, né? Então, em carboidrato, em gordura, o estilo de cada um dos nutrientes, não um carboidrato não tão simples, colocar carboidratos mais complexos, inserir gorduras ali que também não sejam tão heterogênicas, né? Colocar algumas gorduras que têm um papel também cardioprotetor, também equilibrar ali o volume de proteínas que vão ser administradas ao longo da dieta como um todo no dia. Então, fazer todo o equilíbrio faz com que a pessoa tenha resultados bastante promissores. Um outro ponto também, quando a gente vai fazer essa mudança de estilo de vida, a orientação em termos de saúde, de modo geral, vai ser feita quando a gente coloca a pessoa para fazer um tipo de atividade física regular, não fazer só um dia, mas ela fazer sistematicamente, uma determinada intensidade, e isso fazer com que ela melhore a sua aptidão física. Boa? Então, normalmente esse é o caminho inicial, é a sugestão para quem tem alguns fatores de riscos mais aumentados, como, por exemplo, uma pressão alta, quando a pessoa também tem, quando ela é fumante, quando ela de repente tem um diabetes ou uma glicose ali mais borderline, ali, né, quase chegando já no diabetes, então que seria acima de 123 miligramas por decilitro, mas também a gente pegaria a pessoa que também tem maus hábitos de vida em termos de autocuidado, né? Então não dorme num lugar no momento certo, ou está sempre estressado, esse tipo de coisa. Esse manejo inicial a gente tenta abordar num tipo de gerenciamento de atendimento. Bom, esse é um ponto legal que eu queria chegar. Quando a pessoa faz uma atividade física, num primeiro momento após o infarto, após o evento agudo ali no coração, normalmente ela está sensibilizada do ponto de vista de aceitar uma abordagem para que ela não corra um risco novamente. Então, a gente falou esses dias sobre ambiente, sobre mudanças de estilo de vida, e estar no ambiente certo pode te ajudar nesse sentido. Mas também você ter as informações que podem te fazer alcançar um resultado legal pode te ajudar bastante. Isso porque quando a pessoa está num evento agudo, quando ela faz ali um infarto, é natural que ela se sinta insegura. Então esse perfil é muito presente. E geralmente o que as pessoas mais relatam que elas se sentiram melhores não foi somente atribuídos ao aumento do esforço que ela consegue. Então, por exemplo, ela conseguia andar a 10 km, sei lá, 5 km por hora e ficava muito cansada. Aí hoje, a 5 km por hora, ela fica menos cansada. Então, você vê, na mesma carga, ela fica mais eficiente. Isso é uma melhora de qualidade de vida, não precisa metrificar nada. Inclusive, é uma sugestão que eu te dou, caso você seja profissional e está querendo avaliar teu aluno, coloca na mesma carga a tolerância dele ao esforço antes e depois que você fez o treinamento. Aí você sistematiza, de repente coloca cada mês e faz essa avaliação. Perceba que você vai ter ali uma forma de metrificar o esforço do teu aluno de uma maneira bem simples. Às vezes a gente mostra aqui os testes, né? A gente está fazendo aqui
alguns tipos de avaliações mais sofisticadas, mas uma avaliação mais simples também, ela demonstra melhor. E a gente percebe que essa melhora de capacidade física ela é bem presente, porém, a mudança na segurança que você transmite, que a pessoa consegue se autoconhecer, ela é muito presente. E isso eu falo porque foi justamente o que a gente vê nos últimos relatos aqui que teve na reabilitação dos alunos falando justamente esse ponto, né? A segurança que a gente demonstra frente à condição, o autoconhecimento que eles tiveram frente ao esforço físico. Então, conhecer de novo o corpo, como é que ele responde, compreender a doença. Então, esse papel educativo, talvez ele seja tão ou mais importante do que se a pessoa fizer uma atividade física mais regular. Tá? Eu falo isso porque realmente é o que a gente percebe que, de fato, muda ali a condição da pessoa. E quando a gente pega ela sensibilizada dessa forma, ela está propensa a ela aceitar a mudança. Esse é um ponto legal, ela está contemplativa, ela conseguir aceitar esse monte de coisa que a gente acaba sugerindo de mudança, porque ela percebe que aquele momento é um momento apto para ela estar mudando. Então, você fazer esse entendimento de você ver, será que a pessoa está disposta a mudar? Então, na reabilitação, existe uma grande vantagem frente, por exemplo, a uma pessoa que só está sedentária, mas não teve nenhum evento. Porque às vezes ela não está naquele momento, ela não conseguiu ainda ter clareza, ter a visão que ela está apta a mudar. Tá? Então, quando a gente tem um evento cardíaco, esse primeiro passo de criar esse ambiente de segurança, tanto em termos de equipamentos, quanto a abordagem ou treinamento, ele é talvez a primeira ferramenta, a primeira forma que a gente vai ter ali de melhora na capacidade e na qualidade de vida da pessoa. Esse é um ponto crucial. Se você conseguir mudar isso, tenho certeza que a sua evolução vai ser muito melhor do que se você não tivesse feito nenhuma abordagem de educação, só o treinamento. Então esse ponto coloca na tua listinha como ali o primeiro passo para você fazer uma melhora no seu aluno. Então esse eu acredito que seja um momento que seja interessante de você estar trabalhando. Ou caso você seja a pessoa que infartou, por exemplo, poxa, eu devo manter os hábitos de vida anteriores? Bom, veja o resultado que você teve. Provavelmente, com os hábitos que você tinha, fez chegar no evento cardíaco. Faz sentido chegar e mudar, já que se você não quiser ter mais nenhum evento. Tá? Então, na verdade, nossos resultados, eles apresentam os nossos sintomas, né? Então, o que a gente construiu foi o que apresentou de resultado no corpo. Não à toa, e eu já falei isso várias vezes, quando a pessoa vem para a reabilitação, uma das coisas mais comuns que a gente vê é o quê? Ela relatar que ela está melhor depois da reab do que antes de ter infartado, não antes só da reab. Isso é muito recorrente. Vocês podem conversar com qualquer outro profissional que fala sobre reabilitação. Esse relato é muito recorrente. Então, vale a pena estar apostando nesse ponto, tá bom? Então, apostando em atividade física. Só que vocês sabem uma coisa? É extremamente subestimado a indicação da reabilitação para as pessoas. Impressionante. Impressionante. Como que ainda não tem tantos centros quanto, por exemplo, consultórios. Né? A gente tem que motivar a galera a fazer exercício. Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa tão diferente assim. A prescrição, ela é relativamente assim, tranquila de ser feita. Porém, quem tem que estar seguro do que está fazendo? O professor, o profissional, o fisioterapeuta que estiver ali com aquela pessoa. É você que vai transmitir essa segurança que essa pessoa precisa frente às abordagens que você tem, que você vai fazer com essa pessoa. Em outras palavras, se você está seguro do que você está fazendo, naturalmente você vai conseguir transmitir isso para o aluno indiretamente. Só na sua conduta você já vai melhorar bastante o teu aluno. Já parou para pensar nesse ponto? Então, às vezes, não é sobre o treinamento em si, mas a maneira com que você tem segurança daquilo que você está fazendo. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos, para eles terem essa... os meus alunos, no caso, meus alunos que na verdade são os professores, né? Que vão estar trabalhando com essas pessoas. Mas mesmo quando eu estou trabalhando com o aluno ali, aí o aluno que eu coloco agora é o aluno cardiopata, né? Ele que teve ali o evento, eu estou treinando ele. Essa abordagem é muito presente na minha conduta.
E eu sugiro que você faça a mesma coisa, porque realmente isso faz diferença na qualidade de vida posterior aí à reabilitação, né? Então, no dia a dia, nas atividades de vida diária. Porque, naturalmente, a pessoa vai melhorar a capacidade física dela com o decorrer, né, dos treinamentos. Então, esse é um ponto importante. Então, leve em consideração a qualidade de vida da pessoa e busca que ela tenha autonomia. Tá? Então, esse resultado é muito presente. Tá? Hoje mesmo, avaliando uma aluna, na mesma carga, por exemplo, ela estava a 5,5 km por hora, a 10% de inclinação. Do teste anterior para esse, eu peguei exatamente no mesmo momento, o coração dela batia 115 batimentos. Hoje, o coração bate a 100 batimentos, para a mesma carga, no mesmo protocolo. Olha que legal. Eu não preciso ter mais nada de informação, só de eu estar falando que ela consegue fazer com que o coração bata menos vezes para a mesma carga, ela está mais eficiente. Então, assim, não precisa olhar mais nada. Ela realmente evolui, né? Quando a gente pensa que você se torna mais eficiente, você cria uma adaptação. Então, é justamente sobre isso que a reabilitação faz, mas na verdade o exercício faz, né? A reabilitação é um método de treinamento. Vamos dizer assim, eu costumo dizer que a reabilitação não tem que ser o rótulo, ela tem que ser a forma com que você faz o treinamento. Então você pode colocar treinamento físico para grupos especiais, faz um slogan legal, tudo mais, mas prescreva esse exercício para quem tem algum problema cardíaco. Porque, na verdade, o acompanhamento de como é que está o débito cardíaco, como é que está ali o consumo de oxigênio, como é que está a evolução da pessoa ao longo do treinamento, ela pode ser metrificada tanto uma pessoa que não tenha problemas cardíacos quanto uma pessoa que tenha. Então, a maneira que você vai fazer isso é o que muda. Faz sentido? Já parou para pensar dessa forma? Que, na verdade, a REHAB é o método e não ela não é exatamente só a única forma de atender, mas ela deveria ser aplicada em outros desfechos, né? Por exemplo, sei lá, alterações metabólicas, alterações renais, alterações sei lá, glicêmicas. Então, você vai ver que, na verdade, tudo está meio que interrelacionado. Quando a gente pega as pessoas que têm alguma alteração metabólica, e hoje em dia é até difícil pegar alguém que não tenha nada. Então, é muito recorrente a gente pensar isso. Que geralmente a gente vai treinar alguém que tem alguma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, você ter algum método necessário, uma maneira correta de você trabalhar. Você ter as ferramentas para avaliar, tanto antes quanto depois. E, naturalmente, você apresentar com isso os resultados que a pessoa vai ter. São 3 pilares fundamentais para você fazer uma prescrição adequada. Então, lembra disso. Os eventos cardíacos, eles têm uma melhora de tolerância quando a gente faz uma atividade física, faz um treinamento? Sim, esse é um ponto importante, primeiro passo. Agora, quanto que isso melhora? Geralmente a pessoa tem uma melhora em torno de 20% da capacidade aeróbica dela antes do depois. Isso na média dos estudos, em torno de 20 a 36 sessões. Então, pode usar essa estimativa para ela ter esse aumento. Mas isso pode ser um pouquinho menor em uma pessoa em detrimento da outra, por conta do caso da pessoa, toda a história dela. Então, leve em consideração a história da pessoa. E aí, naturalmente, você vai construir o treinamento dela com base em todas essas informações. Por isso que eu acredito que dificilmente vai ter só uma forma de prescrição. Na verdade, vai ter várias formas de você evoluir a capacidade da pessoa. Então, se isso pode modificar a qualidade de vida da pessoa, porque é tão subestimado. Vocês sabem que são menos de 15% das pessoas que são elegíveis para a reabilitação cardiovascular, menos de 15% são encaminhados a centros ou programas que são destinados a esse tipo de prescrição. E ainda quando acham alguém que talvez esteja num programa específico, essas pessoas acabam optando em fazer atividades sozinhas do que buscar algum especialista para estar fazendo a prescrição junto com ela. E, na verdade, optam mais pelo tratamento medicamentoso. Deveria ser o contrário, busca primeiro a atividade física junto com a medicação, mas a medicação é o controle, é para manter a pessoa no estado basal, e a atividade física é para melhorar no longo prazo. A medicação muda o longo prazo da pessoa? Claro, tem efeitos muito positivos, mas a atividade física também. E mexe em fatores que não são só cardíacos, né? Quem aí nunca ficou feliz depois que fez uma atividade física?
Não é feliz de ter feito atividade física, tá? É a sensação de bem-estar depois. É normal a gente se sentir bem depois que a gente faz exercício. Então a gente tem uma melhora da pressão, a gente tem uma melhora de hormônios que dão uma sensação de prazer, e tudo isso alinhado, linkado uma coisa com a outra, faz com que a gente fique mais ativo e consistentemente fique ativo. Nesse sentido, tente sempre optar em trazer a mudança do estilo de vida em todas as esferas, né? Eu sou profissional de educação física, tá bom, mas quem disse que eu não posso orientar para a pessoa buscar ficar com uma alimentação melhor, ou buscar atividades às vezes coletivas para se socializar, caso você perceba que esse seja um ponto que vai melhorar a saúde coletiva da pessoa, né? A saúde social dela. Então enxergue quais são os pontos. Então essa abordagem, ela tem que ser realmente não só do ponto de vista de um único profissional, tem que ser a abordagem de um time. Então faça um network para você ter um time. Se você não trabalhar exatamente como sócio, mas você ter assim a sua rede de apoio profissional para você conseguir trabalhar de uma maneira íntegra com o teu aluno. Fez sentido para você? Essa é uma abordagem que eu queria trazer muito aqui no Papo de Coração, que também vai estar disponível lá no Pode Treinar. Então, inclusive, quem ainda não segue aí, a gente não me segue lá no Pode Treinar, vai no Spotify, vai lá no Apple Podcast, já me segue lá, já dá as estrelinhas. No Spotify tem as estrelinhas ali, você coloca nos 3 pontinhos de menu, vai lá avaliar o programa, põe as 5 estrelinhas para realmente esse conteúdo chegar em mais pessoas. Claro que aqui a gente faz a live, então dá uma curtidinha também aqui do lado, que ajuda também para esse conteúdo chegar em mais pessoas, mas também é importante que a gente sempre tenha ali presente a informação. A informação tem que ser disseminada para todo mundo conseguir evoluir. Combinado? Nosso papo de coração, então, hoje foi mais curtinho, mas bem certeiro, para dizer o seguinte: fazer exercício faz bem e dificilmente a pessoa não vai poder fazer atividade física desde que ela esteja estável, que a pessoa esteja sem sintomas, tá? E certeza que fazer atividade física é muito melhor do que ficar parado. Tá bom? Fecho então o meu papo de coração com vocês hoje dessa maneira. Um grande abraço a todos. Espero que todos aí tenham uma ótima semana e a gente se vê amanhã no nosso papo de coração. Até mais.